Olá, queridos irmãos, boa tarde, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero transmitir uma palavra, quero falar sobre acontecimentos proféticos, acontecimentos finais da profecia que ainda estão para acontecer. Em toda a Bíblia Sagrada vemos as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também as profecias prescritas pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Boa parte delas já aconteceram, mas a maioria delas estão para o futuro. Estamos hoje no ano de 2025. Felicidade, 2025 abençoados para todos vocês. Se gostar, dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. No livro de Mateus, capítulo 24, profecia proferida pelo Senhor Jesus Cristo sobre acontecimentos finais. Uma parte já aconteceu e outra parte está para acontecer. Livro de Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus estava perto do templo. Os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo que Herodes tinha reformado. O templo era o orgulho dos judeus. Um templo suntuoso, maravilhoso. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar para ele a beleza, a fortaleza do templo, as suas colunas, pensando eles que Jesus iria elogiar. Jesus Cristo disse para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos parece que levaram um choque. Certamente pensavam, não era isso que a gente queria ouvir. Mas eles ficaram curiosos. Outro dia o Senhor Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Chegou a ele, em particular, 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João. Eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, estas coisas, tua vinda e fim do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. No versículo 8, eu acredito que o arrebatamento está ali. No livro de Mateus não fala abertamente sobre arrebatamento, mas eu acredito que no versículo 8 o Senhor Jesus deixou esse mistério que iria se revelar no tempo final. Jesus estava falando sobre o princípio de dores. Mas para haver o princípio de dores, coisas terríveis, estrondosas, precisam acontecer. E ao longo da história sabemos e assistimos sobre os acontecimentos para com o povo judeu.
37 anos depois, o Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte, 37 anos depois da sua morte, o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém, exatamente em uma época de festa. E os seus soldados entraram e mataram muitos judeus, homens, mulheres, crianças. A morte chegou de surpresa. Isso aconteceu há bem pouco tempo, agora também, quando a juventude de Israel estavam festejando os seus inimigos através de drones voadores, chegaram de repente e assistimos aquilo que tem acontecido. E até o nosso tempo, até os dias de hoje, muitos ainda estão sequestrados lá. Mas voltando à profecia bíblica, Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ele deixou dicas ao povo judeu para que eles não fossem enganados. Mas 37, 38 anos depois, o Senhor Jesus Cristo, depois de sua morte, o general Tito, então, chega de surpresa e houve uma grande carnificina. E uma grande riqueza do povo judeu estava exatamente no templo. Pedras preciosas, pratas e ouro. Não sei como, mas eles derrubaram aquela fortaleza e garimparam todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa que havia no templo. O Senhor Jesus já tinha dado dica. Em Mateus capítulo 24, verso 15, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Muitos viram que isso estava para acontecer e já fugiram, porque Jesus Cristo disse: quem estiver no monte, não volte, fuja. Quem estiver no telhado, não desça, continue lá, se esconde. Em outras palavras, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque as grávidas não têm agilidade, as que amamentam não tinham força para tomar os filhos nos seus braços e correr com eles. E ele disse: ai das grávidas e das que amamentam. Em outras palavras, ai dos idosos também, dos doentes. E uma grande carnificina aconteceu. O povo judeu, mais de 1 milhão deles foram mortos dentro da cidade e uma boa parte fugiram, se escaparam, se isolaram por todos os lugares. Já estava isso profetizado no livro de Ezequiel, Jeremias, Isaías e Zacarias, que eles seriam fugitivos. E deste acontecimento, quase 2000 anos depois, mas na profecia está escrito que a figueira seria fortalecida, ela ia renascer novamente. Milhares e milhares de anos se passam, quase 2000 anos, ou melhor, quase 2000 anos. Em 1947, alguém teve uma ideia e Deus então agiu de uma maneira soberana, sobrenatural. E em 1948, propriamente 14 de maio de 1948, várias nações reunidas com seus representantes, e entre eles um brasileiro estava nessa comissão, e foi votado então para que Israel viessem
a regrupar-se novamente. Na profecia, a figueira iria florescer de novo, iria renascer novamente. Já está escrito no livro de Isaías, capítulo 66 e o verso 8. O que está escrito no livro de Isaías 66 e verso 8. Olha o que diz aqui. 66, verso 8, em Isaías. Eu vou ler do 7 a seguir. Antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que viesse as dores, deu à luz a um filho. Aqui está falando de uma nação. O povo judeu estava em festa. E nesse tempo de festa, José e Maria chegou e não conseguiram um quarto, mas foram levados para uma estalagem de animais, uma estrebaria. Jerusalém, Israel estava em festa, e dentro desta festa, sem a cidade, sem a nação sentir dor, nasceu o filho dela. Jesus Cristo é o filho de Jerusalém. Jesus Cristo é filho da nação judaica. Mas no 8 diz, é outro nascimento. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia? Poderia nascer uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto durante quase 2000 anos. Israel esteve de parto, sofrendo ao redor da terra, sofrendo perseguições. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que a Bíblia diz. Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. E quando que foi o parto? 1948, exatamente 14 de maio, nasceu através de plebiscitos de lei, mas a profecia estava se cumprindo. Milhares e milhares de judeus receberam seu direito de voltar para a sua terra, receberam a sua cidadania de volta, cumprindo assim Isaías 66, verso 8. Isso aconteceu em 1948, há quase 75 anos atrás. E olha o que diz aqui no 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria ou fecharia a madre? Diz o teu Deus. Deus é soberano, poderoso, supremo. Israel floresceu novamente. Hoje, eles exportam para o mundo inteiro tecnologia na área da segurança, na área da informática, na área da medicina. Israel, um país pequeno, mas segundo a história, só nesse país 130 praticamente prêmios Nobel da Paz os judeus receberam. Porque é o povo de Deus, é o povo qual Deus prometeu para Abraão. O povo judeu tem sido o povo mais sofrido ao redor da terra. O povo mais perseguido, mais injuriado. Quantas guerras se levantaram contra este povo, mas eles nunca foram vencidos. Porque Deus está com este povo. E os planos de Deus para com este povo é plano soberano. No fim dos tempos, Deus colocará este povo por cabeça das nações e não por cauda. A maioria das promessas que Deus fez quando chamou Abraão, Deus fez as promessas preciosas para Abraão, a maioria delas ainda não aconteceu e Abraão já morreu.
Muitos de nós têm um costume de dizer, quando Deus promete, a pessoa não morre antes que a promessa de Deus se cumpre. Morre sim. Com Abraão aconteceu isso. Está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus que muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso não aconteceu ainda, é para o futuro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o povo judeu, o povo peculiar de Deus, a menina dos olhos de Deus, não aceitou o seu filho. Deus então abriu, entre parênteses, Deus abriu exceção para as nações do mundo e passou a promessa para os seres humanos ao redor da terra. E qual é a promessa? Todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio estava com Deus. E nada do que foi feito se fez, a não ser através de Jesus Cristo. Mas no versículo 11 diz que ele veio para o que eram seus, os judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Hoje, os filhos de Deus estão em toda parte do mundo. Milhões de brasileiros, milhões de anglicanos, milhões do Panamá, milhões da Arábia. Vão se converter os muçulmanos, porque depois do arrebatamento vai haver um grande avivamento sobre a terra. Antes do arrebatamento não vai acontecer, mas depois sim acontecerá o grande avivamento. Olha o que está para acontecer para o futuro. Já está profetizado sobre guerras. A guerra de Gog e Magog está para chegar. O que estamos vendo hoje é apenas um ensaio para a grande guerra de Gog e Magog acontecer. Ezequiel 38. Mas esta guerra, o próprio Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai proteger Israel. Os judeus não serão atingidos, porque o próprio Deus, diz a Bíblia, Ezequiel 39, que os judeus terão um trabalho de 7 meses para enterrar os cadáveres da Rússia, da Síria, da Turquia, da Líbia, de outras nações, não muitas. Deus vai abatê-los, os soldados dessas nações, no deserto de Israel. E durante 7 anos, a Bíblia diz que Israel vai usufruir os utensílios de guerra dessas nações. Isso vai acontecer no futuro. A guerra de Gog e Magog não é a terceira guerra mundial. Não. A guerra de Gog e Magog se levantará. Acredito que logo após o arrebatamento vai acontecer isso. E a outra guerra virá 3 anos e meio depois do arrebatamento, porque os judeus serão perseguidos e muitos serão mortos. É o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Leia lá. A terça parte dos judeus fugirão para o deserto.
e ficarão exilados. E no final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus Cristo virá para socorrer os judeus. Note uma coisa, a primeira vinda de Jesus Cristo não foi para a igreja, foi para judeus. Note uma coisa, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não é para a igreja também, é para os judeus. Para a igreja é harpazo, arrebatamento. Para judeus é parousia, vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi inserida no plano de Deus porque Israel rejeitou o Messias. Jesus Cristo, então, presente, ele formou as bases da sua igreja. As bases da igreja do Senhor Jesus Cristo são os 12 apóstolos bíblicos. Jesus Cristo, então, morre. Ele foi perseguido e morto. Ele ressuscitou. E assim que ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele então conversa com os seus discípulos, consolando, fortalecendo os seus discípulos. Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Estará convosco. Vos falar, lembrar toda a palavra que eu vos tenho dito. Jesus Cristo, então, 40 dias depois de ressuscitado, reúne os seus discípulos. Nenhum deles eram apóstolos ainda. E Jesus, então, se despede dos seus, e junto com eles mais de 400 pessoas. Segundo a Bíblia, tinha ali quase 500 pessoas na despedida do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então disse para aquelas 500 pessoas: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a linguagem bíblica. O Senhor Jesus poderia ter dito: ficai lá, porque o Espírito Santo virá para inaugurar a minha igreja. Foi isso que aconteceu. Ficaram lá, foram 500 pessoas, praticamente. Mas 10 dias se passam. 380 pessoas desistiram, desanimaram. Quando o Espírito Santo desceu, tinha quase 120. E eles foram cheios. Ouviram-se como um vento veemente, como um som impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Era ali a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ficaram atônitos quem estava na cidade. Quiseram saber o que estava acontecendo. Algumas nações estavam ali. Pedro, então, o matuto Pedro, tomou a palavra e começou a falar a palavra de Deus. E no final da sua mensagem, a primeira mensagem pentecostal, no final da sua mensagem, quase 3.000 pessoas se uniram à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então começou o avivamento
de Pentecostes. No dia que o Espírito Santo desceu, era dia de festa de Pentecoste em Israel. E esse acontecimento foi o maior e mais poderoso acontecimento que marcou na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. De lá para cá, o Espírito Santo foi usando homens e mulheres ao redor da terra. E a chama continua viva, a chama não se apagou. O Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Eu não estou falando da Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional ou outra. Não, a igreja do Senhor Jesus Cristo é seres humanos que foram comprados pelo seu precioso e puro sangue e estão ao redor da terra, testemunhando, pregando a palavra de Deus. E a igreja está avançando. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que no fim dos tempos ia haver turbulências e turbulências e turbulências na fé. Porque ele disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus Cristo alertou o seu povo sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores. Hoje nós estamos em um campo minado. Devemos pedir a Deus graça e misericórdia para não sermos enganados, porque os falsos profetas estão borbulhando, em especial no YouTube. Estão vendendo o evangelho, estão negociando as coisas sagradas. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram consagrados apóstolos logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. O seu sofrimento, as suas perseguições, os consagraram como apóstolos. E nós somos aconselhados a guardar a doutrina dos apóstolos. Em especial a do apóstolo Paulo, que é o apóstolo, o qual o Senhor Jesus Cristo deixou como modelo para a igreja gentílica. O apóstolo Paulo tem ensino para tudo. Ensino para casais, ensino para solteiros, ensino para a igreja reunida e ensino também sobre cultuar a Deus com sabedoria. Uma certa ocasião ele disse para os irmãos: irmãos, o que é que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. Hoje, em muitos lugares, tem profecias, tem revelações falsas, tem apelos ao dinheiro, e como tem. Sobre o dinheiro, o apóstolo Paulo disse, sobre os donativos, cada um contribua segundo e que propôs no seu coração. Foi isso que ele ensinou. Ele não ensinou a roubar a igreja, a forçar a barra. Sobre envelopes, sobre dízimos. Não, ele não ensinou isso. Ele ensinou dizendo, cada um de vocês contribua segundo o que propôs no coração. O espírito voluntário para louvor e adoração e também para ofertar na casa de Deus. E olha o que a palavra de Deus está nos revelando. O arrebatamento está para acontecer. Logo após o arrebatamento, haverá guerra de Gog e Magog. Nesses dias também serão
apresentadas para o povo judeu, 2 testemunhas, e Deus assinalará 144 mil judeus para serem evangelistas ao redor da terra. Judeus solteiros, virgens, tementes a Deus, programados pelo Espírito Santo, vocacionados pelo Espírito Santo para a pregação e o ensino do Evangelho. Não o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Porque o Evangelho do reino foi pregado em todo o Velho Testamento por homens e mulheres compromissados com a Torá, com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo viveu em sua vida terrena debaixo da lei de Moisés, no tempo do Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus, no seu tempo de vida, ele pregou o evangelho do reino, reino messiânico. No Velho Testamento, toda mensagem, todo ensino era baseado no evangelho do reino, o reino milenial, que é exclusivamente para o povo judeu. No milênio, quem serão os cabeças da pregação, do ensino e da administração política no milênio? Será os judeus, porque a Bíblia diz na profecia: vos porei por cabeça das nações e não por cauda. Jesus Cristo estará sentado em Jerusalém, no trono de Davi restaurado, e ele vai dominar a terra com vara de ferro. E no tempo do governo do Senhor Jesus Cristo, no tempo de sua presidência, haverá justiça. Justiça perfeita. Ele trará justiça e juízo para os tiranos. E ele fará justiça aos retos de coração. Porque ele disse, Mateus capítulo 5, ele disse sobre o povo judeu: os mansos herdarão a terra. É uma alusão ao povo judeu. A igreja é os céus, os judeus é a terra. Se você gostar dessa mensagem, compartilhe. Dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Grandes acontecimentos estão para acontecer neste mundo. E um dos maiores acontecimentos será o desaparecimento de bilhões de seres humanos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que será arrebatada da terra. Que a graça e a paz da parte de Deus seja abundante na sua vida. Deus os abençoe ricamente.